Boa noite a todos, cavalheiros e damas do Colégio Ângulo Divinópolis, segundo ano. Mais uma vez nos encontramos aqui para a gente conversar. Na semana passada nós conversamos sobre a parte teórica das vozes verbais, né? O que é voz ativa, o que é voz passiva, o que é voz reflexiva, quando eu faço a transcrição, né, a transposição da voz ativa para a voz passiva. E hoje nós vamos ser um pouco mais práticos, né? Nós vamos trabalhar com os exercícios de vozes verbais, ok? Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Analisar ponto a ponto quais são as dicas, quais são os caminhos que eu posso utilizar para fazer um exercício com rapidez e exatidão na hora de fazer uma prova, seja de concurso, seja de um tipo de vestibular, a gente sabe que não é o perfil do Enem, mas que outros vestibulares, outros concursos cobram, né? Então, nós temos 10 questões que vocês já receberam, né, dentro do canal de comunicação da escola, e agora nós vamos juntos corrigir e comentar esses exercícios. Bem? Tranquilo como grilo? Bom, primeira questão foi tirada do TRT do Rio de Janeiro, e a questão ela pede um detalhe muito simples para a gente, né? Então, a questão que fala o seguinte: tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. O que o exercício pede para nós? A formativa dessa mesma frase é. Então, o que nós temos aqui? Você está perguntando a forma ativa, significa que essa frase está na voz passiva. Como que eu sei que ela está na voz passiva? Primeiro, o que pode ser comprovado por qualquer cidadão? Tudo isso. Sujeito, paciente. Pode ser comprovado a minha locução verbal, formada com o verbo ser, mais um verbo principal no particípio. E por qualquer cidadão, o meu agente da passiva. Certo até aí? Aí o que nós vamos observar? Para eu sair da voz passiva, que é o movimento contrário, para a voz ativa, primeira coisa que eu tenho que pensar: qualquer cidadão não é o agente da passiva? Beleza. Então, na voz ativa, ele vai virar o sujeito agente. Então, qualquer transformação que eu venha fazer vai começar com o termo qualquer cidadão. Então, se eu começo com o termo qualquer cidadão, então a letra B, tudo pode ser comprovado. Está fora? Pode comprovar tudo isso? Também está fora, né? Então, eu já tenho ali eliminado duas possibilidades. Segunda coisa, percebam aí que nós vamos ter um detalhe muito interessante, porque nós temos 3 verbos, não é isso? Tem, ó, pode ser e comprovado, certo? Então, o que nós vamos fazer? Quando eu saio da voz ativa para passiva, eu não acrescento o verbo ser no tempo verbal adequado? Então, quando eu saio da passiva para ativa, eu também tenho que permanecer com esse tempo verbal. Então, eu vou eliminar o verbo ser, né? E vou jogar meu verbo principal, que é o comprovado, para o infinitivo. Porque o ser não está no infinitivo, então o comprovado também vai para o infinitivo. Então, nós temos tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Então, significa que qualquer cidadão pode, o verbo auxiliar vai ser mantido, tanto na ativa quanto na passiva. Eliminei o ser. O comprovado que estava no particípio vai para o infinitivo. Então, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Correto? Aí a minha sintaxe vai mudar. O qualquer cidadão vai ser o sujeito agente. Pode comprovar a minha locução verbal e tudo isso, quem comprova, comprova alguma coisa, tudo isso meu objeto direto. Tranquilo como grilo? Claro para todo mundo? Vamos para o segundo exercício. TRT também é exemplo de construção na voz passiva, o segmento destacado na seguinte frase. Então, nós temos na letra A, ainda ontem fui tomado de risos. Aí vamos pensar aqui, ó, fui tomado, a locução verbal. Opa, será que isso aqui é voz passiva ou não é? Quem que foi tomado de risos? Eu. O meu eu aí, que é o meu sujeito, está implícito, né? Na desinência verbal, ele é um sujeito paciente, então ele está recebendo a ação. Então, o primeiro passo para ser voz passiva. O fui, verbo ser, então, ok, tá tudo ok, tá certo. E tomado, quem toma, toma alguma coisa. Então, o verbo tomado aí tá no particípio, é um verbo transitivo direto que foi usado no particípio. Então, essa frase está corretamente utilizada na voz passiva. Então, a minha resposta correta é a letra A. Mas vamos verificar os outros exemplos, né, para a gente ir excluindo. Na letra B, a Solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos. Quem que toma especial cuidado? A Solange, ela é o sujeito agente. Se ela é o sujeito agente, então eu tenho voz ativa. Glorinha, na letra C, Glorinha e sua filha
não partilham do mesmo gosto pelo requinte verbal. Quem que não partilha? Glorinha e sua filha, sujeito determinado composto, e elas são os responsáveis, as duas são os responsáveis pela ação verbal. Portanto, voz ativa. O enrubescimento da mãe revelou seu desconforto. Quem que revelou seu desconforto? O enrubescimento da mãe. Então, de novo, eu tenho um sujeito agente. Portanto, eu tenho voz ativa. Lembro-me da visita que recebemos em casa. Quem que recebeu a visita em casa? Nós. De novo, sujeito agente. Então, das 5 alternativas, a única que eu tenho sujeito paciente, alvo da ação, é a letra A. Tá ok? Tranquilo como grilo, manso como ganso? Bora lá ser feliz. A questão número 3. Assinale a alternativa em que há agente da passiva. Primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, que é muito importante. Para ter agente da passiva, eu tenho que ter sujeito paciente antes e tenho que ter uma locução verbal. Vamos analisar aí a questão número 1. A letra A. Nós seremos julgados pelos nossos atos. Credo, que medo, hein? Deus me livre. Então, quem que será julgado pelos nossos atos? Nós. Nós é que estamos praticando a ação de julgar? Não. Então, primeiro ponto. Eu tenho nós, que é um sujeito paciente, alvo da ação. Seremos julgados. Vamos pensar aqui. Tem o verbo ser e julgado no particípio. E ainda não deu outro detalhe. O verbo julgar é um verbo transitivo de quem julga, julga alguma coisa, julga alguém. Ah, então ele é verbo transitivo direto. Então, nós temos sujeito paciente, locução verbal, ser mais verbo no particípio, pelos nossos atos. Né? Por quem seremos julgados? Quem vai ser o agente de nos julgar? Os nossos atos. Então, eu vou ter aí, nesse caso, o agente da passiva. Então, na questão número 3, a resposta correta é a letra A. Tanto é que, se a gente quiser fazer a transposição para a voz ativa, nossos atos nos julgarão. Ficaria tranquilo, correto? Mas vamos verificar aqui na letra B. Olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei quase infinita. Então, não tem nenhum agente da passiva aí. Agradeço-lhe pelo livro. O livro ali é simplesmente um complemento. Ouvi a notícia pelo rádio. É simplesmente por onde que eu ouvi a notícia, um adjunto. Por mim, você pode ficar. Olha, você pode ficar, na minha opinião. Então, também não é um agente da passiva. Correto? Tranquilo como um grilo? Então, bora ser feliz. Transpondo-se para a voz passiva a construção. Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. A forma verbal obtida será. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma frase na voz ativa. Vamos pensar um pouquinho na sintaxe dessa frase. Sempre, lembrando, a análise sintática, ela sempre exige de nós o olhar voltado para quem? Para o verbo. Então, eu pergunto para o verbo. Ó, quem despertaria a ira? Os ateus. Sujeito determinado simples. Despertar. Quem desperta, desperta o quê? Verbo transitivo direto. Consequentemente, quem despertou o quê? A ira de qualquer fanático. A ira de qualquer fanático é o meu objeto direto. Tenho aí o elemento essencial para fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Tendo isso, aí eu vou lembrar. Primeiro ponto. Na voz passiva, eu vou começar com o meu objeto direto. Aí a gente já dá para ficar atento aí à questão da concordância. Segundo ponto, eu tenho um verbo só, que é o verbo despertar. Está no futuro pretérito. Se eu quiser fazer a transposição para a voz passiva, eu tenho que acrescentar o verbo ser. E este verbo deve estar no mesmo tempo verbal. Então, se despertaria, qual que seria o tempo verbal do verbo ser? Seria. Outro detalhe que é uma contagenzinha boba e simples, que é uma dica muito fácil, para a gente sempre acertar a voz passiva, transposição de ativa para passiva. Despertaria é um verbo só. Quando eu saio da ativa para passiva, se eu tenho um verbo, ao passar para passiva vão virar 2. É um detalhe interessante. E, sempre lembrando, tenho que acrescentar o verbo ser. Então, daqui, se a gente fosse fazer uma prova no concurso, eu preciso de rapidez para resolver a prova, ou num vestibular, como da Unicamp, como da USP, eu preciso de tempo, né, de resolver algumas questões mais rápidas, porque algumas requerem mais esforço. Então, de cara, eu já eliminaria a letra E, que está ali, ó, teria despertado, teriam despertado. Não tem verbo ser, está fora. Correto? Faz sentido para todo mundo? Também eliminaria de cara a letra B. Por quê?
Não é despertaria? Então tem um verbo, então ela tem que virar 2. Teria despertado, tem 3. Então já elimino a letra B, porque está sobrando o verbo, e a letra E, porque não tem o verbo ser. Certo? Aí é interessante. Segunda coisa, na letra C também eu posso eliminar, porque está assim, despertar-se-á. Despertar-se-á significa que se despertará, é futuro do presente. E o meu verbo, notem que ele está no futuro do pretérito, é o ria e não rá. Então já eliminei a letra B, eliminei a letra C e a letra E por questões óbvias. Poderia ficar em dúvida entre a letra A e a letra D. Seria despertada a ira de qualquer fanático. Seria despertada ou fora despertada? Lembra da dica lá da primeira aula que nós tivemos de voz verbal? Se eu tenho o verbo principal, na hora que eu passo da ativa para passiva, o verbo ser tem que se manter no mesmo tempo verbal. Então, eu não posso mudar o tempo verbal. Então, seria despertaria, seria despertada, e não fora despertada. Correto? Então, a questão número 4 vai ser a letra A. A ira de qualquer fanático seria despertada por ateus. Tranquilo como grilo? Manso como ganso? Ficou claro para todo mundo? Vamos lá, vamos seguir. Da Fundação Carlos Chagas, ótima fundação por sinal, transpondo para a voz passiva a oração: o faro dos cães guiava os caçadores. Aqui de novo, prestar atenção em alguns detalhes. Então, na voz ativa estava guiava, um verbo. Então, eu tenho que acrescentar mais um, tem que ter 2 verbos. Então, de cara, minha gente, a gente já vai eliminar a letra A, tá assim, guiava-se e guiava. De cara, nós já eliminamos essas duas. Segunda coisa, nós não falamos que o verbo principal, que é o guiava, não tem que ir para o particípio, guiado ou guiados? Vejam aí na letra B, tá assim, ó, iam guiando. O verbo está no gerúndio. Se o verbo está no gerúndio, o que nós vamos observar aí? Que eu também vou eliminar essa alternativa. Então, já elimino. Letra A, guiava-se. Letra B, ia guiando-se, letra C, guiavam. Aí, de novo, nós vamos ficar entre duas. Eram guiados e foram guiados. Mas observem, guiava está no pretérito imperfeito. Certo? Guiava está no pretérito imperfeito. Se ele está no pretérito, qual que é o pretérito imperfeito do verbo ser? Eram. Então, o faro dos cães guiava os caçadores. Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. Tranquilo como grilo? Certinho? Então, mais uma. Essa questão número 6, ela parece, a gente olha e diz, essa questão vai dar trabalho, mas que preguiça! Vou fazer na prova, até vou chutar esse negócio aqui, fechar o olho e marcar qualquer coisa aqui, porque esse tem que estar grande demais. Não. Nós temos 2 frases que serão transpostas. Uma para a voz passiva, a segunda para a voz ativa. Calma nessa hora. Respira tranquilo como um grilo. Transpõe a primeira. Se for necessário, você vai transpor a segunda. No caso dessa questão aí, vocês vão ver que a gente nem vai precisar mexer com a voz ativa. É só para cansar o candidato mesmo e deixar ele aflito. Então, nós temos aí, em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as canções Domingo no Parque e Alegria, Alegria no Festival da TV Record, logo houve quem percebesse que as 2 canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. Aí ele pede 2 movimentos para nós aqui. Transpondo-se a primeira das frases em itálico acima para a voz passiva e a segunda para a voz ativa, as formas verbais restantes serão respectivamente. Primeiro ponto. Vou me focar só no apresentaram, na primeira oração. Vou trabalhar com a eliminação do primeiro. Então, olha, Gilberto e Caetano apresentaram as canções. Então, as canções é o meu sujeito. Correto? Porque o meu não é o objeto direto. Quem apresenta o quê? As canções. Então, as canções é o meu sujeito. Então, vamos ver aqui, ó. As canções se apresentaram. Vamos trabalhar aqui com a eliminação. As canções se apresentaram? Não pode ser. Por quê? Quando eu saio da voz ativa para a voz passiva analítica, eu acrescento verbo. Eu acrescento verbo ser. Cadê meu verbo ser acrescido aqui? Não tem, então posso eliminar. As canções foi apresentado? Opa, tive um problema aí de concordância. Então não pode ser a letra B. Depois, as canções Domingo no Parque
eram apresentadas, peraí, apresentaram, pretérito perfeito, ação plenamente acabada, certo? Tranquilo? Portanto, não vai ser essa letra aí também, porque o tempo verbal não está batendo. Depois nós temos na letra D, as canções foram apresentadas, Gil e Caetano apresentaram as canções foram apresentadas, bateu o tempo verbal, acrescentei o verbo ser e a concordância está certinho, plural com plural. Correto? Então, a questão correta é a letra D. Só para a gente aproveitar aí, olha, duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. Então, a narrativa cinematográfica, vou começar com o sujeito, eram influenciadas. Então, eu vou ter que diminuir, vou ter que tirar o eram. Concorda? O eram não está no pretérito imperfeito? Então, influenciava. Então, as canções, a narrativa cinematográfica era influenciada. Influenciava, aliás, a narrativa cinematográfica influenciava as canções. Fez sentido para todo mundo? Podemos seguir? Então, vamos lá. Diante das alternativas expostas, assinale a voz a que se encontra na voz reflexiva. Primeiro ponto, nós temos que lembrar. O que é voz reflexiva? Quando eu tenho um sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, ele é o sujeito agente e o sujeito paciente simultaneamente. Nós temos aí na letra A. Antigamente, contavam-se muitas histórias. Opa, essa aqui é boa para a gente analisar. Quem conta, conta alguma coisa. Verbo transitivo direto, acompanhado de si. Já ligo a ideia, peraí, verbo transitivo direto acompanhado de si, eu tenho voz passiva sintética. E o termo que vem depois, muitas histórias, é o meu sujeito paciente ou sujeito passivo, correto? Tanto é que eu posso transpor. Muitas histórias eram contadas antigamente. Então, o meu sujeito é só a gente aí. Na letra B, o garoto feriu-se com um objeto pontiagudo. Quem que se feriu? O garoto. Quem foi o alvo do ferimento? O próprio garoto. Então, ele praticou a ação e sofreu a ação ao mesmo tempo. Então, ele é sujeito agente e paciente. E esse se, lá no primeiro exemplo, na letra A, eu falo que o se é pronome apassivador ou partícula passivadora, está acompanhando o verbo transitivo direto. No caso da letra B, como a minha voz é reflexiva, esse se vai ser chamado de pronome reflexivo, tá certo? Na letra C, para a gente aproveitar aqui, os artistas foram aplaudidos pela plateia. Quem foi aplaudido pela plateia? Os artistas, eles são o alvo da ação. Voz passiva. Aí é analítico que tem a locução verbal. As mercadorias foram repostas. Quem foram repostas? As mercadorias. De novo, eu tenho sujeito, paciente, voz passiva. Questões polêmicas permeiam, como sempre, em toda a eternidade, questões polêmicas permeiam a sociedade. Quem que permeia a sociedade? As questões polêmicas. O que eu tenho aí? Sujeito, agente. Portanto, a minha resposta correta da número 7 vai ser a letra B. Certinho? Bora ser feliz. Questão número 8. A frase, esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Em que voz que essa frase está? Perguntar para o verbo, né? Quem que está facilitando bastante? Os novos financiamentos. Então, os novos financiamentos são os responsáveis pela facilidade, né? Então, eu tenho um caso aqui de sujeito-agente. Se eu tenho sujeito-agente, a minha voz é ativa. Então, a minha questão número 8, letra A. Essa questão número 9 é muito bacana, porque ela não pede para você fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Ela apenas quer saber, ela apenas quer fazer uma pergunta simples. Qual frase admite, pode ser transposta para a voz passiva? Aí nós temos o conceito básico e simples que nós estudamos na primeira aula de voz verbal, que é, eu só posso sair da voz ativa para a voz passiva quando houver objeto direto. Então, nós temos aqui na letra A, gosto de frutas. Aí eu tenho, quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo, indireto. Portanto, não vou ter voz passiva. Na letra B, milhares de pessoas assistiram ao jogo. Quem assiste, no sentido de ver, presenciar, assiste a alguma coisa. Tem o verbo transitivo, indireto também. Então, o meu complemento é objeto indireto, também não tenho voz
Não tenho voz, não posso transpor para a voz passiva. O homem criou a máquina. Opa, peraí. Quem cria, cria alguma coisa. Verbo transitivo direto. Qual que é o meu complemento? Objeto direto. Portanto, aqui eu vou ter um caso específico de quê? De voz ativa que pode claramente ser transposta para a voz passiva. Então, a máquina foi criada pelo homem. E na letra D, este ano é muito quente. O foi, né? Vem do verbo ser, verbo de ligação, portanto, também não pode, não admite ser transposto para a voz passiva. Tranquilo? Último exemplo de hoje. O velho casarão foi substituído por um enorme edifício. Passando esta frase para a voz ativa, nós vamos ter o quê? Primeira coisa, nós vamos começar com um enorme edifício. Vai ser que é o meu agente da passiva e vai virar meu sujeito. Então, eu já elimino a letra A, elimino a letra C e elimino a letra D. Né? Aí nós vamos ter um enorme edifício. Foi substituído. Tem dois verbos, vai virar um. Está no pretérito perfeito. Então, o enorme edifício substituiu. Substituiu o quê? O velho casarão. Embora na letra B não tenha a palavra velho casarão, mas a transposição está correta. Tranquilo como um grilo? Espero que as dicas de hoje tenham ajudado vocês. Né? E aí, nós finalizamos aí com o nosso gabarito para quem precisar de conferir novamente, fazer os exercícios em outro momento. Agradeço a atenção de todos. Grande beijo.